tenho acesso gratuito a esse painel, que me ajuda na gestão e no fluxo de caixa. Foi a melhor coisa que eu fiz pra loja. Baixe o app e abra sua conta PJ. Alexo, fazer fluxo de caixa. Alexo, pagar fornecedores. Ei, calma, rapaz. Ô, você não tá sozinho, não. Seu amigo imaginário aqui vai te dar uma super dica, tá bom? Olha só, no BB você tem o Painel, uma ferramenta de organização da sua empresa que te mostra toda a movimentação em gráficos inteligentes. Quanto gastou, onde gastou, o que entrou e saiu do caixa, te dá dicas de gestão, ainda é gratuito. E Alexo, relaxa. Baixe o app e abra sua conta PJ. Todos os dias, o Brasil acorda. O Brasil se levanta. O Brasil sai de casa para empreender. O Brasil é o João, a Suelen, Antônio, Moara. São eles, nossos empreendedores, que decidiram construir a sua própria história com seus micro e pequenos negócios. Mas o Brasil também é a Lúcia, que trabalha na loja do João. O Josimar, que entrega seus produtos na cantina da Suelen, que faz as marmitas para o salão da Josiara.
E é essa grande cadeia de empreendedores que movimenta nosso país. Eles são o Brasil. Eles são a alma do Brasil. E nós somos a força com que eles contam todos os dias. A força do empreendedor brasileiro. Somos o Sebrae que o Brasil precisa. O Sebrae que o Brasil conta há 50 anos. Que contou ontem, conta hoje e vai contar amanhã. Para criar novos caminhos, novas ideias e novas possibilidades. Novos planos, novas metas e novas oportunidades. O nosso amanhã a gente constrói agora. E é assim que criamos o futuro para fazer história. Sebrae 50+50. Criar o futuro é fazer história. Com o Veloy, você faz toda a gestão da sua frota num só lugar. Ganhe agilidade, tempo e segurança na hora de passar em pedágios e estacionamentos. E ainda conta com a Lelo Frota, uma plataforma que permite total controle e gestão das despesas automotivas da sua frota. Possui mais de 26 mil estabelecimentos em todo o Brasil, além de disponibilizar uma variedade de serviços que facilitam a gestão diária. Abastecendo com os cartões Alelo Frota, você tem controle total sobre o uso, acompanha indicadores e ainda pode configurar as regras de utilização do cartão da forma mais adequada para a sua empresa. E você ainda pode contar com serviço de gestão inteligente, facilitando o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos. Se o seu segmento permite a restituição do ICMS das notas dos abastecimentos, o Alelo Frota disponibiliza o serviço de recolha de notas fiscais, gerando ainda mais economia para a sua empresa. Suporte total na gestão de documentação, como multas, licenciamento, IPVA, consulta de pontos na CNH de seus motoristas e muito mais. E se sua empresa possui bomba de combustível própria, você pode contar com o app Meu Abastecimento, totalmente digital, que ajuda você a controlar e otimizar o consumo. Tenha visibilidade de sua frota com monitoramento e rastreamento em tempo real, gerando redução de custos e qualidade de condução de seus motoristas. E planeje suas rotas de forma mais eficiente, definindo previamente estabelecimentos credenciados, melhores postos de combustíveis e serviços de manutenção. Além do Alelo Frota, a Veloy também oferece caminho livre em 100% das rodovias pedagiadas do Brasil e nos principais estacionamentos, sem precisar fazer reembolso. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos dar então continuidade aos trabalhos. Nós teremos agora a nossa sessão 2, melhores práticas em sustentabilidade. Por gentileza, tomam todos os seus lugares para que possamos compor a nossa mesa.
E para mediar esse debate, convidamos o senhor Gustavo Bonini, diretor institucional da Scania Latinoamérica. E como palestrantes, convidamos a senhora Patrícia Pereira, gerente de sustentabilidade do Grupo Simpar. O senhor André Leopoldo e Silva, diretor-geral da Morada Logística. E o senhor Vinícius Pius, presidente da Reiter Log. Por favor, podem se assentar. Após as palestras, nós abriremos o espaço para debate. Eu passo então a palavra para o mediador da mesa. Eu só vou pedir a gentileza e dar um recado. A questão do microfone, eles estão todos ligados, não precisa desligar quando terminar, para que todos possam funcionar durante a palestra. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem, com saúde, alimentados agora depois do almoço. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje. Desde o início, né, que a Scania participa do Frotas e Fretes Verdes, com muito orgulho. Me sinto muito honrado de estar representando a empresa nesse importante evento, que é uma oportunidade da gente discutir aqui dentro do setor privado, com o setor público, com a academia, como a gente avançar na mobilidade sustentável. É uma jornada, né? Não tem fim, né? A gente em algum momento teve o começo, mas é uma jornada e a cada seminário a gente vai avançando nessa jornada. Então, fico feliz aqui também de estar hoje aqui com grandes stakeholders na mobilidade, e aí a gente vai ter a oportunidade de ouvir, aprender um pouquinho, e eu adoro ser moderador, né? Já falei para a Jussara, ela falou, não, você vai fazer uma apresentação? Não, eu quero ser moderador, porque eu fico confortável fazendo perguntas aqui, e aprendendo com todo mundo, com todo o público que está acompanhando, mas principalmente com os palestrantes aqui que vão ter a oportunidade de compartilhar a jornada que eles estão passando da sustentabilidade. E vou começar aqui com o meu amigo André Leopoldo, que é formado em administração de empresas pela Mackenzie, com MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas e MBA executivo na Fundação Dom Cabral. 22 anos de experiência no mercado de logística, diretor de operações de diversas empresas de transporte, e desde 2019 é diretor-geral e CEO da Morada Logística, empresa pioneira no uso de caminhões GNV e GNL no Brasil. André, com você então, fazer a apresentação agora, e ansiosos para ouvir o que você tem para nos contar. Obrigado, Gustavo. Prazer estar com todos aqui. Acho que a ideia é passar rapidamente um pouquinho, né, a nossa experiência com esses equipamentos. O foco hoje está no gás, mas a gente também pode falar um pouquinho dos elétricos, né, dos combustíveis alternativos. É claro que a nossa experiência provavelmente é diferente de outras empresas que também estão nesse mesmo mercado, mas enfim, acho que a gente começou, foi um dos primeiros, ou o primeiro a ter esse tipo de equipamento no Brasil. Ainda estamos numa fase de aprendizado muito grande e poder dividir isso com os demais é um prazer, porque incentiva esse mercado que a gente acredita e aposta bastante. Bom, como que eu faço aqui só? Quer apresentar lá? Pode ser. Obrigado. Bom,
Para falar um pouquinho do transporte com combustível alternativo, eu preciso contar rapidamente um pouquinho a história da Morada. É uma empresa que tem 60 anos de mercado já, e desde da sua fundação tem tido essa preocupação de olhar o que tem de diferente no mercado para atender os seus clientes, né? Então, fomos fundados em 62. Em 64, começamos o nosso negócio pioneiro ali, que perdura até hoje, que é o transporte de granéis líquidos. Em 99, começamos as primeiras experiências com o transporte de gases do ar. Em 2004, entramos em combustível. Um momento importante da empresa foi 2007, quando foi feito todo o processo de governança, né? Ainda naquela época não se falava em ESG, mas desde aquela época se preocupava um pouco com isso. Em 2016, a gente entrou no segmento de químicos e siderurgia. 2018, reforçamos a posição na siderurgia. Em 2020 e 2022, 2 movimentos sequenciais aí de aquisições de novos negócios, com a Liran e a Itaúbi, compondo e formando uma plataforma operacional mais ampla, com mais segmentos de atuação, né? Os nossos números hoje são mais de 200 mil metros de área operacional, são as nossas garagens. Hoje são 7 armazéns que somam 25 mil metros de área de armazenagem e cross-docking, 17 pontos de apoio, né? Aqui um pouquinho as fotos dos nossos ativos. Os armazéns estão aqui basicamente no estado de São Paulo e para o centro-oeste, em Uberlândia e Anápolis. E as nossas garagens ficam também no estado de São Paulo. A gente tem a nossa matriz de Araraquara, Americana, a nossa base operacional, depois Campinas, Cuiabá e Maringá. Como números aqui só, são 70 milhões de quilômetros mais ou menos rodados por ano, que dá uma ideia do que a gente está falando aqui de emissões, né? 6 milhões de toneladas transportadas e em torno de 15 bilhões de reais em produto movimentado. Tá? Nos últimos anos, a empresa tem feito um investimento muito grande, né? Em frotas mais modernas, mais conectadas e mais sustentáveis. Acho que esse é o grande ponto aqui a se destacar para atender esses 7 segmentos de mercado, que é o que a gente atua hoje. Tá? A segurança é um valor para nós e tem muito a ver com a questão da conexão, né? Hoje, 100% da frota é rastreada, com telemetria, com câmeras internas, com boa parte hoje já com câmera de fadiga, ou seja, a empresa já vinha com esse costume de usar a tecnologia a seu favor para trazer mais produtividade, mais eficiência e mais segurança para os seus colaboradores, né? Certificados em 9 mil, 14 mil, um dos primeiros a fazer certificação 39 mil. Então, assim, essa vontade de fazer diferente é uma coisa que vem desde as origens. Vamos chegar aqui no ponto sustentabilidade, né? Então, também aqui, como comentei, para nós, a sigla SG ela é uma compilação de boas práticas que, de alguma maneira, já vinha procurando fazer ao longo do tempo, né? Então, todo o processo de resíduos já é regulamentado, já é feito há décadas, digamos assim, com destinação correta e tudo mais. A gente já tem a questão da preocupação da reciclagem, também um tema super antigo e já implementado na empresa inteira. Depois veio a questão do reuso de água, e hoje a gente tem mais ou menos 40% do volume da água que a gente usa para operar os nossos equipamentos ali no sistema de lavagem reaproveitado. Depois surgiu a questão da energia, né, de como aproveitar a energia, e hoje 60% do nosso consumo de energia vem de fonte solar, tá? E o último tema que apareceu era o que a gente podia fazer com a nossa frota, né? Como que a gente poderia ter uma frota um pouco mais sustentável, quais os combustíveis alternativos que poderiam aparecer. Aqui eu queria pegar só um pouco da lógica que passou pela nossa cabeça, e aqui em cima a gente vê um pouquinho como a gente enxerga, né? Então, no passado, o cliente queria que a gente entregasse o produto. Isso era o que valia, precisava ser entregue, não interessava como. Aí o mercado começou a demandar que, além de entregue, a gente fizesse na quantidade certa, no horário certo, enfim. A qualidade da entrega passou a ser um fator, um diferencial de mercado. Passou mais um tempo e não adiantava mais entregar na hora certa se você viesse a 110 por hora, 120 por hora, fizesse o motorista rodar 24 horas sem descansar, enfim, a segurança passou a ser um valor muito importante. E, por fim, agora, nada disso vale se você estiver poluindo com um caminhão velho ou, enfim, não respeitando as questões sociais, usando mão de obra escrava, não tendo processo de governança,
políticas de álcool e droga e tudo mais. Então, essa é uma evolução da logística que a gente vem, acho que o mercado, de certa maneira, vem procurando acompanhar e a Morada sempre tentou se posicionar de uma maneira proativa sobre esse assunto. Falando especificamente dos combustíveis alternativos, hoje, mais uma vez, isso aqui é um pouco como a gente enxerga, né? Talvez alguns dos senhores aqui tenham outras alternativas, sejam conhecedores de outras soluções. A gente sempre olhou para 4 frentes, né? O diesel ecológico, ou HVO, né? Como uma alternativa simples, no sentido que os caminhões poderiam rodar com isso de uma maneira automática, mas não tão simples de produção, né? Tanto pela fonte de matéria-prima, como o processo, o custo da produção. A questão do elétrico, né? E aí você entra muito na parte das baterias, na autonomia do equipamento elétrico, enfim, para o pesado, que é o nosso mercado, essa é uma alternativa um pouquinho ainda, que ainda não tem essa disponibilidade que a gente está vendo começar a surgir na Europa, por exemplo. O gás, né? E o gás sempre foi uma potência brasileira aqui, que ainda bem que vem sendo tratado de uma maneira diferente nesses últimos anos, né? Começava-se falando do gás do GNC, ou do GNV, ou GNL, enfim, e agora muito se fala do biogás, do biometano, né? E a questão do hidrogênio, ainda um sonho de consumo futuro aí, que talvez possa nos ajudar a transformar, inclusive, a solução elétrica numa solução viável para o nosso negócio, né? Mas o fato é que, olhando as alternativas que a gente tinha e olhando o mercado, a gente enxergou o elétrico, separamos um esforço aqui para o elétrico na parte urbana, né, de distribuição, e no longa distância para os equipamentos pesados, a nossa aposta vem sendo e continua sendo o equipamento a gás, né? É importante falar também que desde o começo a gente sempre teve muito claro que tem pelo menos 5 players aí nesse mercado que não conseguem individualmente mudar o negócio. Então, nós, operadores logísticos, né, como detentores dos equipamentos, né, e como propositores da solução, mas a gente depende também das montadoras para ter a disponibilidade do equipamento, e mais do que isso, da continuidade e o suporte do uso desses equipamentos, né. A gente tem a questão das empresas que fornecem o combustível, seja ele a eletricidade ou o gás, né, porque o gás não é um negócio que você simplesmente pega aqui e começa a abastecer 5 quilômetros para o lado, né? Não é um transporte tão simples assim, muito parecido com a ferrovia, né? Você precisa ter um duto, você precisa ter um abastecimento, uma fonte primária, e daí saem as ramificações, né? Então, a vontade desses players também participar desse projeto. Depois a gente tem a questão dos clientes, né? Porque quando se fala em projetos sustentáveis, todos os clientes de imediato se interessam, né? E aí a conversa, conforme ela vai evoluindo, alguns de fato, ou muitos de fato, continuam interessados, e alguns ali falam, veja bem, não é bem por aí, vamos deixar mais para frente, vamos ver como isso acontece. E, por fim, o governo, que é o principal responsável por criar as regras, ou adaptar as regras das leis, e, eventualmente, os incentivos que possam fazer esse mercado aflorar. Então, essa era a visão que a gente tinha, e foi assim que a gente começou o nosso trabalho. Então, a nossa jornada do caminhão a gás, ou do transporte sustentável, começou em 2018. A gente tem um cliente que tem isso muito claro na sua política, e quando a gente começou a operar para esse cliente, a gente acabou pegando a operação num caminhão híbrido, né? O nosso primeiro contato com o consumo de gás no caminhão era um caminhão híbrido, diesel gás, então ele tinha lá sua conversão entre 35%, eu acho que ainda tem vários hoje pelo mercado, mas começou dessa maneira. E lá tinha um grande ponto, porque os nossos caminhões todos eram novos, e quando você fazia a conversão, né, fazia a aplicação do equipamento híbrido, você esbarrava muito na questão da garantia do equipamento. Então, para você fazer 1 para 1, ok, para você fazer para uma frota de 50, esse era um risco que nós, Morada, não conseguiríamos tomar sozinho. Então, a gente começou a conversar com todas as montadoras, olha, o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer para que isso não afete a garantia do caminhão, enfim, tudo mais. E quando a gente chegou na Scania, na época, meio de 2018, um pouquinho para frente, a Scania falou, realmente eu não posso, né, não consigo mexer no meu caminhão, autorizar que você mexa e mantenha a garantia, mas eu tenho um caminhão a gás aqui que está chegando no Brasil para ser testado, vamos fazer esse teste junto? Então, a 6 mãos, com o nosso cliente, com a Scania e a Morada, a gente colocou o primeiro caminhão a gás para rodar no dia 16 de dezembro de 2018, né, o primeiro caminhão 100% a GNC.
Esse caminhão, para você ter uma ideia, no dia 26 de dezembro, passou 3 dias parados em Santos, porque não tinha mais gás no posto que tinha durante a rota, no meio da rota. Enquanto o posto não retomou o abastecimento de gás, o caminhão teve que ficar parado, né? Então, foi esse o caminho. De lá para cá, muita coisa evoluiu. Em 2019, passamos o ano todo testando esse caminhão. Em 2020, ele virou um caminhão comercial, foi homologado e começou a ser vendido pela Scania. E em 2020, a gente conseguiu comprar os nossos primeiros caminhões, que começaram a operar agora em 2022. Nesse momento de compra, mais uma provocação, né, do trabalho que a gente estava fazendo. Na época, a gente já fazia transporte de GNL para um cliente aqui no Brasil. Falando, por que não testar agora, então, o caminhão AGNL? Né? O caminhão AGNL, a autonomia, por ser liquefeito, né, ele acho que comprime 600 vezes o gás, e ele te dá uma autonomia maior de distância, o que resolve parte do problema de autonomia do caminhão a gás. Então, desde 2022, os caminhões chegaram em janeiro de 2022, e esses caminhões estão rodando conosco, GNC, e GNL. Né? Em paralelo, a gente fez a mesma aposta, como eu disse, na distribuição para os equipamentos elétricos, e assim a frota vem crescendo ao longo do tempo. Uns números aqui só para os senhores saberem, não vou entrar no detalhe, até porque eu acho que tem gente que entende mais do caminhão do que eu, mas nós temos hoje na Morada 30 caminhões a gás, eles já rodaram mais ou menos 1.600.000 quilômetros, desde que começaram a rodar de maneira produtiva, fora o teste, né? Os custos de manutenção não diferem muito do que a gente tem hoje num caminhão a gás, num caminhão a diesel. A Scania, através da sua rede de concessionários, nos dá o suporte que a gente precisa, né? Quando a gente faz o comparativo entre o consumo de diesel e gás, ele varia muito de rota para rota, mas numa equivalência de rotas aqui, a gente tem um consumo um pouquinho maior do gás, mais ou menos 5%, que é compensado por um custo menor da molécula, né, no abastecimento. Então, hoje, o real por quilômetro, ele acaba sendo um pouco mais barato do que a gente tem no diesel, né? O que a gente precisa agora é achar uma equação financeira que esse ganho de real por quilômetro justifique toda a estrutura ou o custo do ativo diferenciado em relação ao caminhão, ao diesel. Mas o ponto mais importante é que, com essa pequena iniciativa, desde que a gente começou esse ano a rodar com esses caminhões, uma conta que a gente está fazendo aqui de mais ou menos 200 toneladas de CO2 foram evitadas de ser emitidas para a atmosfera. Acho que esse é o grande ponto. Para frente, o que a gente enxerga aqui? Estamos tentando organizar o primeiro ponto de abastecimento interno dentro de uma transportadora, ou o segundo, enfim, ser um dos primeiros a internalizar esse abastecimento do gás, o que vai nos trazer uma facilidade em relação à estrutura preparada para caminhão, como uma redução de custo importante. A gente tem falado muito com alguns players como que a gente consegue construir pontos verdes de abastecimento ao longo das estradas, né? Talvez não concorrendo, mas em parceria com os postos atuais ou postos dedicados para o elétrico e para os caminhões a gás. Estamos no processo final de emissão, de medição das nossas emissões, para que, de fato, a gente possa assinar, colocar no papel e assumir um compromisso formal em relação aos nossos objetivos futuros, né, alinhado com o que vem sendo discutido aí pelo mundo de redução de emissões, né? E temos o objetivo de poder, mais para frente, poder oferecer aos nossos clientes um frete verde ou um frete neutro de emissões de carbono, né? Se o caminhão a gás ele já permite a redução da emissão, o que a gente quer é montar uma estrutura que a gente possa, a pedido do cliente ou por nossa livre e espontânea vontade, conseguir neutralizar e transformar o nosso transporte num frete verde, né? Eu acho que, de uma maneira bem rápida, essa é a nossa história, né? O que a gente quer aqui é transformar a proximidade em cumplicidade, né? E poder oferecer aos nossos clientes soluções seguras, eficientes e agora sustentáveis para todas as etapas do processo logístico. Obrigado e fico à disposição para depois vocês perguntarem. Excelente, André, muito obrigado pela apresentação. Vamos dar continuidade agora com a minha amiga Patrícia Pereira, que é profissional de sustentabilidade com 14 anos de experiência no desenvolvimento e implementação de estratégias e programas de impacto socioambiental, especialmente nos setores de infraestrutura portuária, logística e mobilidade.
Ela é gerente corporativa de sustentabilidade da Simpar e é graduada em Relações Internacionais na PUC de São Paulo, pós-graduada em Gestão Empresarial com ênfase em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em Comunicação Empresarial Transmídia pela ESPM. Obrigado, Patrícia. Agora a palavra está com você. Vamos aqui prestar atenção na sua apresentação. Não tenho tanta altura quanto o André. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço aqui em nome da JSL, especialmente do Ramon, que não pôde estar aqui hoje. Eu vou tentar representá-lo da melhor forma possível. Eu trabalho na Simpar, né? Sou gestora corporativa de sustentabilidade na Simpar. Entrei no grupo faz 3 anos e meio, com esse super desafio de implantar a estratégia de sustentabilidade, não só na Simpar, como todas as empresas controladas, né? A Simpar é a holding, né? E no final de 2020 a gente teve essa reorganização societária e o antigo grupo JSL, que a gente conhecia mais, né? Que essa empresa tem 65 anos, a JSL agora é uma empresa pura de logística. E, nesse modelo, né, a ideia é que as empresas sejam cada vez mais independentes, todas elas têm o seu CEO, CFO, seus conselhos, seus comitês, mas a Simpar continua muito próxima, ali, apoiando para que essa transformação, né, e esse crescimento aconteça da melhor forma possível. Mas a JSL, né, que é o destaque aqui da nossa conversa, né, os números são impressionantes, né? A JSL é líder, né, no setor de logística. A gente tem mais de 25 mil funcionários, né? Tem aí uma base de motoristas autônomos, né, de mais de 50 mil pessoas, mais de 2 mil caminhoneiros também. A gente tem uma base grande de clientes. E quando a gente vê a JSL com tantos anos, né, nesse mercado, sempre líder, né, sempre inspirando outras empresas, né, e toda a cadeia de valor, a gente vê o tamanho da responsabilidade quando a gente fala agora de geração de valor. Porque todo mundo aqui já entendeu que não é só sobre geração de lucro, né? Então, é por isso que a gente tem essa agenda tão forte, crescendo tanto, que é a tal da agenda ESG, também sustentabilidade, né? Cada um chama de uma forma, mas, no fim do dia, a gente está falando da mesma coisa há muitos anos. A diferença é que agora virou um assunto muito urgente para todos os stakeholders, e agora as empresas que são pioneiras, né? As empresas que se destacam mais, elas têm uma responsabilidade aí do protagonismo, né? Como que a gente pode, dentro do território brasileiro, e isso acaba passando também para outros países, né, quando a gente fala de empresas como a JSL, que tem clientes no mundo todo, como que a gente consegue apoiar os clientes nesse processo de cumprimento de metas, né, de definição de projetos e de atingimento desses desafios que a gente está sendo colocado no dia a dia, como mudanças climáticas, né? E eu queria trazer um pouquinho dessa história para vocês, né, porque a gente falou muito de projetos piloto, né, como é que a gente tem atuado em relação a mudanças climáticas. E aí eu queria trazer esse olhar de qual a importância de você ter uma estrutura de governança de sustentabilidade bem definida dentro da organização. Porque daí fica muito mais fácil, né, porque o desafio já é grande o suficiente, para você fazer a implantação desses projetos, acompanhamento, levar para um outro patamar de discussão a urgência dos temas ligados à agenda de ESG, né, ambiental, social e de governança. O primeiro passo, né, para a JSL, para todas as empresas do grupo, foi de definir os temas prioritários, né? Quais são os temas materiais? A gente escutou os nossos públicos de relacionamento, lá atrás, em 2019 e 2020, agora a gente está refazendo a nossa pesquisa de materialidade para definir os temas. Por que isso é importante? Porque tem muitas coisas para a gente tratar no mundo, né, gente? É um BO atrás do outro, está muito complexo. Então, a empresa ela precisa definir os seus objetivos, precisa definir onde ela vai colocar a energia e os recursos dela para que ela consiga prestar contas da melhor forma, né, e acompanhar esses processos. Então, por exemplo, no caso do meio ambiente, se uma empresa de logística, de mobilidade, disser que eu me preocupo muito com sustentabilidade, mas eu estou olhando, tenho projetos de água, né, de reuso de água, você não está olhando para mudanças climáticas, mas a gente está queimando combustível, né? Como assim? Então, esse tipo de definição, qual que é o tema prioritário para o seu negócio sobreviver, é muito relevante, né? E aí que diferencia uma empresa que está fazendo um trabalho sério, uma empresa que está fazendo greenwashing, né? Está querendo falar mais do que ela está fazendo. Então, a gente, lá atrás, começou esse trabalho de definição da governança,
Foi em 2018 que o Conselho de Administração do antigo Grupo JSL, na época, definiu que ia ter uma área de sustentabilidade, que era um momento de olhar para essas questões de uma forma mais estratégica, e aí implantou a área, foi quando eu vim para o grupo, e o Comitê de Sustentabilidade. Hoje nós temos 5 comitês de sustentabilidade, 5 empresas com comitê. Todos os comitês são liderados pela terceira geração da família, que é o Fernando Filho, que também é conselheiro de administração na Simpar. Temos membro independente, e o mais importante aqui é que todos os comitês eles são liderados pelo CEO e pelo CFO das empresas. E isso faz toda a diferença. Se o Ramon estivesse aqui, ele estaria falando com muita propriedade sobre todos esses assuntos, né? Então, como eles estão super envolvidos nas discussões, as nossas reuniões por quase 3 anos foram mensais. Agora a gente está fazendo bimestral, né? A gente já está num outro nível de maturidade. É tão intenso que, no dia a dia, esses temas ligados à agenda ESG faziam parte ali do dia a dia dos nossos executivos, né? E faz muita diferença, porque um comitê de sustentabilidade, lá no nosso caso, está conectado com o conselho de administração. Então, a gente tem, quando a gente define as políticas, publica as políticas, o conselho de administração aprova, né? E não é só assim, deu ok, né? O pessoal liga, participa da reunião, quer entender quando que a gente vai entregar aquela matriz que a gente está falando na política, né? Quando é que vocês vão apresentar o plano de ação para a gente. Então, tem uma preocupação muito genuína, né, dentro do grupo, e isso faz muita diferença quando você chega ali na ponta, nas operações, na área comercial, para você ver o andamento dos seus projetos, das iniciativas saindo do papel, né? E a gente criou 2 fóruns muito importantes que dão muito certo para a gente, né? Eu estou falando aqui o nosso caso, mas não tem receita de bolo para as empresas, né? A gente criou os grupos de trabalho, porque a nossa ideia era que as iniciativas, as diretrizes definidas no Comitê de Sustentabilidade, elas ganhassem vida no negócio mesmo, né? Então, nos grupos de trabalho, a gente coloca sponsors para os projetos de outras áreas que não seja a área de sustentabilidade. A ideia é que a nossa área de sustentabilidade não seja uma área inflada, né? Quanto mais pessoas e áreas de outros setores envolvidas, mais você consegue manter vivo essa agenda dentro do grupo, né? Muitos dos projetos eles são incubados na sustentabilidade. Por exemplo, Mulheres na Direção, que foi o projeto de formação de mulheres caminhoneiras, que a gente fez o piloto no ano passado, que foi um super sucesso. Hoje, a gente definiu a meta, e quem está liderando, a gente está entrando na 3ª edição hoje, quem está liderando é a área de gente e cultura. Então, esse é o propósito da sustentabilidade, né? Mas a ideia é que a gente consiga envolver todo mundo. E tem um outro fórum, que é a Academia Executiva. Ele é fundamental, porque a gente é super humilde em relação às temáticas, né? É muito complexo falar de sustentabilidade hoje. A gente sabe que não está, muitas vezes, no dia a dia ali do executivo. Então, a gente traz especialistas para falarem sobre os temas, e tem uma troca muito grande entre as próprias empresas do grupo, que acabam liderando alguns projetos, e aí a gente faz um benchmark interno, né? Então, hoje em dia, você tem um executivo dando uma entrevista, falando do resultado para o valor econômico, aí vira e pergunta: e como é que está o seu escopo 3 lá, né? Então, todo mundo tem que estar um pouco envolvido e entendendo um pouquinho dos conceitos. Então, a gente tem esse fórum para desenvolvimento e engajamento dos nossos líderes. Quando a gente fala de agenda de mudanças climáticas, são muitos desafios. Aqui a gente ouviu o André falando alguns, e a gente discutiu muito na nossa preparação, e acho que vai ter agora uma discussão depois. Mas como que uma empresa, né, que é uma plataforma assim, muito importante, como que ela consegue fazer o papel dela para a gente evitar uma catástrofe aí nos próximos anos, né? Como que a empresa consegue ter um equilíbrio entre definição dos seus riscos para o curto prazo, para o médio e para o longo prazo, né? Então, lá no nosso caso, a gente seguiu o caminho de olhar para os padrões internacionais. Então, quando a gente pensa em mensuração, né, comunicação, e gestão, né, dos nossos temas, a gente usa os principais padrões internacionais disponíveis, porque, com isso, a gente consegue ter uma avaliação do nosso desenvolvimento. A gente tem evoluído a cada ano em todos esses índices, né, e protocolos. A gente consegue comunicar para o mercado da melhor forma, porque são essas iniciativas que estão avaliando a gente, não é a gente que está falando sobre a gente. E também a gente tem esses relatórios anuais, e a gente consegue se comparar com empresas do mundo todo, do nosso setor, líderes de outros setores. Então, são ferramentas que existem hoje. A gente fala que é uma sopa de letrinhas, né? Mas tem ajudado muito, não só a JSL, como todas as empresas, nesse processo, né? E hoje, quando a gente fala em descarbonização, né, como que a gente tem trabalhado na prática isso, aqui tem um pouquinho do nosso ecossistema, né, das empresas, e como cada uma tem olhado para os principais assuntos ligados ao clima.
A grande virada de chave lá na Simpar foi quando a gente, no começo do ano passado, emitiu o primeiro Sustainability Linked Bond, que foi uma captação internacional de recursos atrelada a uma redução de emissões, né? A gente anunciou nossa meta de redução da intensidade de emissões de 15% até 2030, atrelado a essa captação, né? Foi assim, quando mudou a cabeça de muita gente, quando a gente deu foi para um outro patamar em relação de prioridade e de preocupação com esse tema dentro da companhia. Como a gente define um indicador atrelado a uma meta financeira, né, a gente tem um desafio na JSL, temos trabalhado isso no último ano inteiro, de definir indicadores operacionais para cada tipo de negócio na JSL, para a gente conseguir confirmar realmente quanto que cada operação ela tem conseguido reduzir com os nossos projetos piloto. Então, a gente está falando de o fretamento é diferente da operação do agronegócio, né, que é diferente da operação do armazém. Como que a gente consegue ter KPIs específicos para cada um deles, né? Um outro desafio grande para a gente tem sido o escopo 3. A gente colocou na nossa meta de redução já o escopo 3, que não eram todas as empresas que, no começo do ano passado, tinham anunciado suas metas vinculando o escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 e 2 são as metas... são as emissões diretas da companhia, né, que ela tem controle. No nosso caso, da Simpar, 65% do nosso inventário de emissões são escopo 3. Então, a gente assumiu uma meta, mas a gente vai ter que engajar nossos stakeholders, né, nossos caminhoneiros autônomos, clientes, fornecedores, para a gente conseguir atingir essa meta em 2030. Então, o desafio é imenso, né, e como que a gente consegue fazer isso daqui para frente. Então, a gente tem olhado para o nosso escopo 3 e aprofundado em todas as categorias para que a gente consiga ter uma meta aprovada no Science Based Targets, né, que é uma meta ambiciosa o suficiente para a ciência. Então, a gente tem feito um trabalho profundo para refinar o nosso inventário do grupo todo, né, um grande desafio. Mas a gente sabe que ser net zero no nosso setor hoje no Brasil é muito complexo, né? A gente sabe que tem muita coisa, muito caminho para percorrer ainda. Enquanto isso, a gente tem recebido muitos pedidos, né, e atuado com os nossos clientes para compensar algumas emissões também. Isso é um caminho, a gente está priorizando mitigar, reduzir, antes de compensar, mas, às vezes, a gente precisa já fazer alguns testes de quais são os projetos que vão ajudar a gente a compensar emissões no futuro. Então, a gente tem alguns projetos como Carbon Free, da Movida, por exemplo, ou parcerias com alguns clientes, como a Toyota. Então, esse ecossistema aqui é um resumo, né, do que a gente tem feito. Um tema importante que a gente tem atuado muito, já é uma bandeira que o grupo tem levantado há bastante tempo, é a renovação da frota, né? A média da nossa frota ela é menor, né, do que a média nacional. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas, no caso, a gente sabe que reduz emissões climáticas, mas a gente está preocupado também com as emissões de gases poluentes, que impactam na saúde da população de forma significativa, né? Então, é um outro assunto que está no nosso radar. Eu já estou super em cima do tempo. Assim, eu só queria sinalizar para vocês, né, embora a gente tenha olhado de forma macro para a gestão, a gente tem feito testes, sim, piloto, né, com alguns clientes. A gente está muito próximo do cliente, então, quando chega uma demanda, a gente pensa junto com ele qual é a melhor forma de atender e pensar nas metas que ele está tendo e anunciando, né, tanto aqui no Brasil quanto fora no Brasil. A gente é o escopo 3 de muitos clientes, né, então, a gente acaba junto, como a gente tem o mesmo valor ali, a gente tem a mesma meta, a ideia é que a cadeia de valor ela possa se unir para conseguir atingir isso de forma conjunta, né? Principalmente porque a gente não tem soluções prontas, né? Não tem um milagre. Vamos eletrificar a frota e acabou. A gente sabe que não é bem assim. Então, a gente está com testes de caminhão GNV, caminhão híbrido, ônibus elétrico, né? A gente tem carro elétrico também. Então, são alguns testes. O grande desafio é escalar isso, né? Como que a gente consegue escalar de forma que faça sentido, que no final do dia a conta feche também, né? Para que a gente continue sendo competitivo. E só para finalizar, na agenda do ISD, a gente fala muito no ambiental separado, de forma separada, e acho que é importante ter essa reflexão de como a agenda social, assim, ela está muito conectada para a gente poder atingir tudo isso, né? Então, quando a gente fala de engajar os líderes, engajar os colaboradores, de estar muito próximo dos clientes, fornecedores, é muito sobre pensar de qual é a melhor forma de juntos a gente conseguir atingir esses objetivos, né? Então, dentro de casa, a gente tem feito muito esse trabalho, porque, no final do dia, isso vai acelerar todo esse processo. Então, acho que esse é um bom ponto para quem está começando, ou quem acha que está com dificuldade de fazer esses projetos saírem do papel, ou, no final do dia, trazer mais resultados. É isso, estou à disposição para a gente discutir mais. Obrigada.
Excelente, Patrícia. Muito obrigado. Informações muito interessantes aí de ESG, de descarbonização. Tenho certeza que a gente vai ter bastante pergunta sobre o tema. E agora, para encerrar a parte de apresentações, vou convidar o meu amigo Vinícius Reiter Pius, que é fundador e presidente da Reiterlog, que é uma empresa voltada para o transporte, logística e cadeia de suprimentos e armazenamento. Com você, Vinícius. Boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns, Jussara e todo o time aí pelo alto nível do evento, né? Começamos super bem com vários ministros, um potencial muito grande. Vejo aqui fornecedores, potenciais fornecedores ainda, tem uns que estavam anos tentando me lançar aí, né? Mas a gente conseguiu, graças a Deus, no dia de hoje, fazer mais um bom network. Não tenho a altura do André, nem o currículo da Patrícia, mas vou tentar da melhor forma botar nossas boas práticas aqui sobre a Reiter. Bom, a Reiter é uma adolescente, fundei em 2008, então é bastante nova a empresa, completamos 14 anos esse mês, então é um trabalho bastante duro no transporte, na logística que vemos exercendo, e desde o início buscamos nos diferenciar do mercado, atendendo clientes de nível de exigência muito grande, o que, graças a Deus, nos puxa para cima. E falando hoje, não vou me estender no social e na governança, mas falando de frete e frota hoje, com certeza a comunidade, os clientes nos puxaram muito e fizeram-nos valorizar cada vez mais esses pontos. Hoje a gente conta 1.800 ativos próprios, 980 mil metros cúbicos de armazém que a gente opera, principalmente na região sul, a questão dos armazéns, mas trabalhamos em todo o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, com transporte rodoviário de carga e lotação. Voltei. Eu e tu, problema, André. Pra onde? Tá voltando pro mesmo sempre. Dá uma valsinha, vai e volta. Então, nosso propósito é proporcionar ao mercado soluções logísticas, né, com foco em atendimento e sustentabilidade. Como eu falei, vou focar na questão da sustentabilidade. A gente formalizou o nosso, meados do ano passado, o setor de ESG. Eram políticas já normais para a gente dentro da empresa, uma empresa que trabalha muito com a comunidade, entidades carentes, políticas de plantio de árvores, junto com a Scania, motivados pela Scania, a gente fez uma parceria também com o SOS Mata Atlântica, de plantio em áreas externas, não só nossa, a gente tem dentro do grupo também divisões de agro, restaurantes, e agora entramos no setor de energia, então vou dar um contexto depois sobre isso, mas apostamos muito forte no questão da sustentabilidade, desde sempre. Na linha do tempo vocês vão poder ver que não é a questão da moda, como muitos acabam entrando por necessidade, não, está dentro do nosso DNA desde sempre. Então, na linha do tempo mostra a fundação, com pequenas ações, como o André falou, é muito em linha que a gente fez lá desde o início, de tratamento de resíduos, de toda a questão. Tem um fato que até antes de vir para uma frota mais verde, que a gente buscou fazer um trabalho muito bem feito, que é o quê? Aumento de caixa de carga, aerodinâmica, são vários fatores hoje que traz uma redução de emissões, sem ter um grande investimento, e ela te traz um ganho operacional muito grande e, por consequência, tu passa a ser mais sustentável. Pode passar, por favor.
2014, não fica bravo, Scania, mas a Iveco trouxe o primeiro caminhão a GNV para o Brasil, muito forte na Europa naquele momento ainda, mas como a Copa do Mundo estava com os holofotes voltados para cá, trouxeram, naquela ocasião, para uma emissora de TV, e logo após a gente foi o primeiro operador logístico a ter esse veículo à disposição, justamente porque naquele momento foi a Unilever, até um cliente que nos puxou muito, então a gente começou a fazer a distribuição urbana com veículos movidos a GNV lá em 2014 já. Esse é um veículo 100% GNV. Então, em 2016, com distribuição com veículos de menor porte movido a etanol, é todo um trabalho já que vem sendo feito com combustível alternativo há bastante tempo. 2018, assim como tinha dificuldade que o André comentou, a gente optou por ir para veículos convertidos, né? Veículo 100% diesel, a gente fez ele híbrido, de uma mistura em torno de 35% de GNV, e hoje essa frota aumentou consideravelmente. Questão da governança, a gente já procura também pela transparência a todo o mercado, somos auditados pela KPMG já há o 3º ano agora, dentro dos trabalhos de governança. Pode passar, por favor. 2021, que eu comentei, que foi o grande ano, na questão da frota verde. Pode passar. Então, buscamos com bastante investimento, uma aquisição considerável de frota. Pode passar por próximo, por favor. Então, hoje a Reiter está entre os líderes de logística sustentável. Temos 124 veículos adquiridos Scania. Hoje foi o maior pedido da Scania individual, que faz com que a gente tenha a curva de aprendizagem bastante grande, né, bastante dolorosa, né, André? A história do Poço de Santos não é privilégio do André, principalmente locais isolados, o posto tem problema, locais que vai via GNC tem muito ruptura, né? Sou o maior cliente de guincho ultimamente no Brasil, porque acabo dando a pane seca ou por erro operacional, ou até mesmo esses desabastecimentos. Então, a gente está bem motivado a fazer com que esses desafios aí sejam um aprendizado e nosso pioneirismo, como outras empresas aqui comigo e outros colegas aí, estão apostando num mercado bastante promissor, não há dúvidas, mas até então, todo aquele elo que vimos aqui na outra apresentação de fornecedores, governo e coisa, a gente está aqui para dar as mãos, para ouvir, para colaborar também com todos vocês, da forma que seja interessante. Então, são 124 híbridos, agora está entrando o primeiro Iveco também, já está entrando em operação, que é um veículo 100% GNV. Os 30 híbridos, 20 veículos elétricos, chegará já com a aquisição a 27 unidades de veículos elétricos. Esses são mais dotados para distribuição urbana, né? Então, a gente opera em 2 bases no Rio Grande do Sul. Pela dificuldade de manutenção, de aprendizado, tudo, a gente está focando em 2 unidades, uma de carga geral e outra de carga congelada, que a gente faz a distribuição a partir do nosso centro de distribuição para a região metropolitana de Porto Alegre, Serra. Ele tem um raio muito mais curto, né? Então, tem que ser próximo às bases. Então, já temos um produto que é frete verde, então ele pode ser contratado tanto individualmente na rota de carga direta, que a gente chama, uma carga e uma descarga, bem como a gente opera ele com cross-docking e depois o last mile com a questão dos veículos elétricos. Então, é um dos serviços que a gente procura oferecer aos nossos clientes. Pegando o exemplo do car sharing também, pouco diferente, mas
que a gente notou? Muitos clientes com um apetite para ter a frota verde, mas sem condições de volume. Então, a gente criou um produto de carga compartilhada dentro do nosso próprio portfólio de cliente. Exemplo, inclusive o Boticário foi nosso primeiro cliente nessa frota elétrica. Eu tenho uma grade de coleta apenas no Sudeste, transfiro e eu tenho que entregar isso no Porto Alegre. Então, eu fico 3 dias ocioso praticamente. Então, a gente pega esse veículo e compartilha entre os clientes para não onerar, inclusive carga se compartilha dentro do próprio veículo, acordado com os clientes. Então, dentro desse escopo, eles acabam dividindo o espaço de ociosidade que poderia ter, que também é um ganho operacional de sustentabilidade imenso. Dentro desse escopo aí, a gente trabalha bem forte a questão da segurança. Frota nova, como a Patrícia disse, traz segurança viária, sem dúvida, né? Querendo ou não, toda a frota nossa a gente já opta por veículos super completos, com cabine leito, com teto maior. O veículo a gás em si ele é muito mais silencioso, então quem teve já o privilégio de dirigir é melhor que um carro, né? Economia circular, que eu gostaria de entrar no próximo slide, que a gente já consegue dar uma ideia melhor. Isso aqui é um grande mito, você já deve ter ouvido, principalmente motoristas estão muito preocupados que vai explodir o caminhão e tal. Os técnicos da Scania podem falar melhor que eu, mas ele tem um sistema bem... proteção, são 4 válvulas, que qualquer acidente possa ocorrer, ele dá um alívio imediato, então ele é muito mais seguro que um veículo a diesel, que pode ter um derramar. Esse aí ele se expande de uma forma rápida, sem risco algum. Pode passar, por favor, câmeras de fadiga, que a Reiter assinou o Pacto Global da ONU também, se responsabilizando aí por 9 das 17 metas. Pode passar. Temos como meta, até 2035, ter 100% da frota já com energia alternativa. Então, o mundo nos surpreende a cada momento, então vemos sim que hidrogênio pode ser uma saída, que o GNV e o elétrico são o que tem de imediato e a gente está conseguindo explorar. Então, a gente acredita que consiga traçar com tranquilidade esse trabalho, fazendo o primeiro passo com o GNV e o próximo, seguramente, com o biometano e trazendo uma eficiência bem grande em termos de emissões. Por favor. O biometano, como eu falei, a gente está entrando no ramo de energia, né? Um dos braços nosso, que é do agro, assinou uma joint venture, a empresa foi constituída mês passado já, é um trabalho que vem fazendo há mais tempo. Estaremos fazendo no Rio Grande do Sul uma usina própria com a joint venture com a Geotech, que vai ser a Gel Delsur, que leva o nome da nossa instância Delsur e a da Gel, que vamos produzir em torno de 10 milhões de metros cúbicos ano de biometano oriundo do agro. Então, nosso próprio setor agro lá gera dejetos, que vai gerar o biometano e fertilizante para voltar para o nosso próprio, para as lavouras lá. Então, uma economia 100% circular, que a gente está muito otimista com esse projeto, que vai em encontro a diluir o investimento mais alto e esse do veículo e da estrutura hoje. A gente acredita que com essa estrutura do biometano a gente consiga trazer bons ganhos dentro da operação. Um detalhamento maior do biometano, que eu acho que já é conhecido por todos. Acho que meu tempo já estourou. Então, agradeço de coração a oportunidade. Contem com a Reiter aí para estar junto nesse setor promissor e descarbonizar os fretes e as frotas ficarem todo dia mais verdes. Obrigado. Excelente, Vinícius. Muito obrigado. Mais uma vez aqui eu repito que eu me sinto um privilegiado de estar aqui nesse painel.
E antes de passar a pergunta aqui à audiência, eu fui anotando aqui o que vocês foram falando, selecionei algumas perguntas, tudo culpa da Jussara, ninguém mandou deixar o microfone na minha mão, mas vou lançar minhas dúvidas aqui. E eu vou começar com o André, que fez uma... Na sua apresentação, André, você colocou bastante a questão do plano que vocês fizeram, né? Avaliando todos os combustíveis alternativos, falando do HVO, falando do uso do gás, da eletrificação. E dá para perceber que é um planejamento de médio e longo prazo. Não é olhar o aqui e agora só, né? Olhar ações de curto prazo, não é greenwashing, que nem foi comentado, né? Ou seja, é um plano, e esse plano passa por toda a cadeia, né? É quem fabrica, é quem opera, e o cliente, né? Que é ao final do dia que todos nós estamos aí batalhando para avançar. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Como que você vê o cliente demandando por sustentabilidade, né? Aquele cliente que quer o transporte, que quer que ele seja eficiente, que chega no horário, mas como que ele chega até você pedindo a sustentabilidade ou perguntando dessas novas tecnologias e como que ele colabora com esse plano? Bom, eu acho que isso, de fato, é um processo, né? Se a gente estivesse aqui há um ano atrás, um ano e meio atrás, falando sobre esse mesmo assunto, minha resposta provavelmente seria diferente, né? Mas eu contei um pouquinho aqui no nosso caso. A provocação veio de um cliente, né? Junta, na verdade, um propósito da empresa de procurar sempre soluções diferentes para oferecer aos seus clientes, com a demanda, de fato, de um cliente sobre algum problema que ele enxerga, alguma oportunidade, né? E aí a primeira reação é assim, putz, é diferente, não sei se vai dar trabalho, é muito caro, isso não viabiliza, enfim. E eu acho que o grande ponto é o que eu tentei colocar ali, de que nessas situações é importante que o trabalho não seja de um lado só, né? Então, você participou junto conosco aqui desse projeto da Scania, quantas coisas podiam dar errado no começo, né? E aí dá errado, beleza, corrige, arruma, vamos para lá, é o posto que falta o gás, depois você arranja outro posto, é o bico 1, depois manda para o bico 2. Enfim, aquela concessionária não está pronta para atender, acerta com a concessionária, faz esse modelo. E isso, de alguma maneira, vai gerando um ciclo positivo, né? Então, aí começa a sair o assunto, de alguma maneira, um comenta com o outro, e dessa maneira foi, né? Acho que uma experiência bacana de dizer, eu acho que eu mencionei rapidamente, é que quando a nossa decisão de andar com os caminhões a gás, ela é mais recente que da Reiter, e acho bacana a empresa ter surgido com esse propósito já, foi daquele ponto que, estamos testando mas quando você testa, sempre dá certo, né? É um motorista que é o especialista, o caminhão está todo mundo olhando o caminhão, é a melhor média, ele não quebra, não para, tudo funciona, né? Então a gente fala, se a gente precisar andar aqui, a gente precisa colocar mais caminhão e aí a gente vai ter que empurrar um pouco o mercado. Então, eu fui pessoalmente conversar com os clientes, vários demonstraram interesse. Eu brinco que se eu tivesse uma base de 100, né, 100 demonstraram interesse. Na hora que os caminhões começaram, de fato, a chegar e ser faturados, esse número bateu para 30, baixou para 30, né? E a gente, num primeiro lote de 15 caminhões, colocou em 7 ou 8 clientes diferentes, né? Mas o bacana disso é que, a partir do momento que o caminhão rodou, desses 100, acho que mais uns 25 voltaram e falaram, é verdade, o caminhão existe, viu outro dia na estrada, ou me mandaram uma foto, enfim. Aí a conversa voltou e assim a gente vai pouco a pouco, né, sempre conversando com os clientes e achando a melhor solução, né? Às vezes não é só pagar mais caro, às vezes é uma rota que você não fazia, um volume que você não tinha, uma operação de 12 horas vira 24 horas, você divide o custo disso em uma frota de mais equipamentos, enfim. Acho que o grande segredo é você ir, por enquanto, fazendo projeto a projeto, e quanto mais projetos a gente tiver, independente de quem seja o transportador ou o cliente, isso gera mais demanda na estrutura, baixa o custo, gera mais interesse, enfim. Acho que esse é o caminho, um caminho meio, espero que sem volta. Nós acreditamos muito nisso. Excelente, André. Muito obrigado, né? Você falou aí da jornada de ser protagonista, né? Tem muito desafio nessa jornada, mas tem aquele ditado que diz que quem chega cedo toma água limpa, né? Então também tem esse lado para ser visto. Obrigado pela resposta. Tem uma pergunta agora aqui para a Patrícia. A Patrícia nos deu uma aula de ESG, né, aqui.
Eu vi que você usou bastante o termo, você falou da urgência, né, do senso de urgência, de prioridade. E aí eu fiquei aqui refletindo, o que a gente tem que fazer para acelerar, para escalonar a jornada de sustentabilidade? Quais são as ações que a gente tem que tomar, que as empresas têm que tomar, que a sociedade tem que tomar para acelerar? Porque a gente não tem um plano B e a gente já está para o planeta e a gente já está até atrasado, né? Como que a gente faz para acelerar isso, escalonar, ganhar volume com essas ações? Muito boa pergunta, né? Acho que o passo 1 é um pouco do que eu falei ali, né, em relação às empresas se prepararem para terem objetivos claros ali e poderem se posicionar, para que elas possam, que é o que eu entendo que vai fazer muito sentido, engajar, né? Engajar com a cadeia de valor dela. Então, a gente está tendo muita felicidade com os nossos clientes, pensando em projetos que vão se tornar contratos maiores, enfim, vão ter oportunidades. A gente fala muito de oportunidades, né? É bom colocar isso, porque quando a gente fala de emissões climáticas, emergência climática, já são termos muito negativos. Aí você pensa em todos os riscos, mas olha quantas oportunidades uma empresa pode ter, como foi o caso da nossa operação financeira lá, que trouxe muitos pontos positivos, inclusive financeiros, para o grupo inteiro, né? E vai perpetuar isso por bastante tempo. Então, trabalhar com a sua cadeia de valor em parcerias, estar muito atento ao que está acontecendo no mercado, na parte de regulação, até apoiando, né, estando dentro de associações, né, como aqui, por exemplo, o pessoal que se une para poder discutir saídas e estando juntos, unidos, para ter força para um debate ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, de regulamentação de carbono no Brasil, que é uma discussão que está acontecendo, deve intensificar no próximo ano. Então, como eu, como empresa, sei o que está acontecendo, com quem que eu tenho que com quem que eu tenho que conversar para a gente se unir e ter força para poder pensar em o que vai ser melhor para o negócio, para o setor, para o Brasil, né? Então, acho que se você estiver isolado fica mais difícil, né? E quando você começa os projetos, fazer isso com seriedade, né? Então, por menor que seja o projeto, se você está falando de 5 veículos, 10 veículos, 30, não importa, fazer aquilo com seriedade, mensurar para ver se dá resultado e ter aquela coragem de chegar, né, na sua diretoria, no conselho e falar, putz, fizemos, não deu certo, né? A gente emitiu mais aqui, né? Então, qual que é o plano B? Como é que eu vou? Porque aí você consegue ter informação, né? Você chega sempre aquele cara que sabe a solução e fala, é só colocar frota elétrica, resolve. Aí você fala, olha, então, a gente fez o teste aqui, e aqui nessa operação específica ainda não funciona, porque não tem infraestrutura adequada ainda, porque a rota ela não é muito, como é que a gente fala? Previsível, né? Então, são esses aspectos que a gente coloca aí na análise final do projeto e você ganha força. Ou não, deu muito certo, né? O impacto foi grande aqui, então vamos investir mais aqui, vamos comprar mais veículos. Então, quando você tem os dados, né, você consegue ter mais força dentro da empresa e também para negociar, né, com o fornecedor, com o cliente, com a comunidade, enfim. Então, acho que esses são pontos importantes, né? Eu acho que a palavra engajamento, acho que funciona bem nesse momento, né? Porque eu entendo que ninguém vai conseguir fazer nada sozinho hoje, né? Com esse cenário que a gente está de urgências, né? Para grandes impactos como corporações. Excelente, Patrícia. Você fez eu anotar mais uma palavra aqui, que é parceria. Eu né? quero ficar na sua posição da próxima vez, só fazendo pergunta. Não, que é uma delícia. Mas é aquilo que se fala, né? Você sozinho pode ir até mais rápido, mas é com parceria, é junto que a gente vai mais longe, né? Então, acho que essa atividade de ter parceria é que a gente vai conseguir avançar na jornada de sustentabilidade. E eu vou fazer minha última pergunta, depois passar aqui para o público, que é a pergunta aqui para o Vinícius. O Vinícius comentou aqui dos desafios, né, de ser um protagonista, né? Como a gente falou aí, que seguir à frente aí tem também os seus precalços, apesar de que você chegando cedo toma água limpa, mas tem bastante desafio aí pela frente. E hoje pela manhã na abertura foi muito interessante que a gente ouviu aqui dos representantes do governo federal, eles até comentarem do programa de corredores sustentáveis, né? Lá na Europa tem o que é chamado Blue Corridors, né? Que é para promover aí o uso, por exemplo, do gás. E aqui foi até transformado o nome para corredores sustentáveis para abranger, né, o gás como um todo, inclusive o biometano, né? Foi muito falado aqui, o ministro falou, os dois ministros, né, vamos chamar assim, falaram sobre o tema, né? Então, eu queria que você talvez falasse um pouquinho aí como você vê a questão tanto da infraestrutura quanto o potencial que tem políticas públicas como essa para estimular o uso dos combustíveis alternativos, né, por toda a rota, né?
Bom, hoje a malha que se tem, ela tem várias panes secas que pode ocorrer com o veículo. Então, tu precisa mensurar peso, distância. Isso se faz pela falta de estrutura, né? Nós somos uma empresa gaúcha, os principais clientes são do Sudeste, e inúmeros deles e inúmeros tipos de veículo eu não consigo carregar, porque entre Curitiba e São Paulo se tem uma distância muito grande, com serra, muitos acidentes que acontecem, então tu fica no arranca e para. Então, acaba que nos prejudica a questão dessa rota. Teve o colega da Gasmig aqui que comentou, não, até 2024 chegaremos em BH. Hoje é impossível abastecer os mineiros com caminhão a gás, né? Eu sou um pouquinho mais ousado que o André, tá? Eu botei kit híbrido em caminhão 0 km, inclusive no Scania, eu não vou perder garantia, senão tu vai ver, eu não compro mais. A gente acabou fazendo um cesto adicional, né, que ele saiu de 8 para 12 cilindros, justamente para conseguir começar a testar e abranger novas rotas, né? Então, é um pouquinho ousado, não conta para engenharia lá, mas acaba que a gente teve que fazer isso, alterar um caminhão 100% GNV original para botar mais 100 metros cúbicos para que possa chegar em rotas que cliente super parceiros que estão pagando pelo frete verde não conseguiria chegar lá, né? Então, hoje a infraestrutura é o grande problema, né? Eu acho que tem corredores que funcionam, São Paulo-Rio funciona super bem, né? Mas para o sul, que é o meu negócio, e para a região de BH, é impossível chegar. Então, precisamos um esforço, né, dos nossos amigos da Comgás, da Gasmig, da Compagás, para que aproxime esses corredores, né? Aí até o André sugeriu, acho que no nosso briefing aí que tivemos antes, para a gente aproximar todo mundo e ter essa mesma luta para desenvolver essa malha, o corredor sustentável, para que isso aconteça. Quanto a políticas governamentais, que é outra pergunta, sinceramente, eu trabalho sem expectativas para isso, né? A gente acorda cedo, investe, arrisca para que a gente faça o nosso serviço. Teve a isenção agora do PIS/COFINS sobre o gás, já deu uma ajuda, né? Mas acho que é super importante, se a gente quer virar essa roda, de trazer um corredor verde, de trazer mais atores para dentro desse transporte que é super importante para o mundo, eu acho que sim, o governo vai ter que acabar apoiando em forma de investimento, em forma de subsídios, para que a gente consiga alavancar de uma forma mais rápida isso. Excelente, muito obrigado. Acho que temos algumas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta que acho que cabe para os três. A Patrícia, por exemplo, acabou de falar agora há pouco, depois da pergunta do Gustavo, sobre regulamentação. O Vinícius, durante a apresentação dele, na sua linha histórica da empresa, você colocou a ISO 9000. Todos vocês estão falando de ESG e como fazer a implantação e as dificuldades, desafios, etc. Eu não ouvi ninguém falar da norma 14.001, gestão ambiental, norma 16.000, responsabilidade social, norma 45.000, gestão de segurança e saúde, e norma 37.000, norma de governança corporativa. Como é que as empresas de vocês estão encarando isso? Porque uma forma fácil de você fazer uma implantação passo a passo disso seria seguir a norma e implantar a norma nas empresas, obviamente, assim como a norma 9001. Pode ser que vocês tenham implantado já, não sei. Eu só estou falando aquilo que eu vi aqui e que ninguém mencionou absolutamente nada. Como é que vocês encaram isso? Ou vocês não veem necessidade da implantação dessas normas que regulamentam todos esses tópicos? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que cabe para os três a pergunta, né?
Posso? Bom, muito bem colocado, né? Aqui, no caso da Simpar, né, uma empresa de capital aberto, né, que tem uma série aí de cobranças básicas, né, para ela poder operar no novo mercado. Então, assim, essas normas assim já estão dadas há algum tempo, até para a gente poder operar com os clientes que a gente opera, né, ter esses relacionamentos, são coisas que a gente entende que é básico mesmo. A gente tem que ter o básico possível para você estar nesse mercado. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês seria o que a gente está fazendo de forma voluntária, se antecipando às possíveis mudanças, né? A gente entende que é para lá que o mercado está indo. Então, por exemplo, a gente faz de forma voluntária relato integrado, o nosso reporte anual dos resultados financeiros, ambientais e sociais. A gente faz já, é o 4º ano que a gente está desenvolvendo o relato no formato relato integrado, usando todos os padrões internacionais. Não é obrigatório, mas a gente já tem visto, né, as recomendações da B3 pedindo para que as empresas vão nessa direção. Então, assim, eu concordo, assim, não dá para a empresa falar, por exemplo, eu sou empresa B, a Movida é uma empresa B, né? Sou uma empresa B, tenho certificação isso e aquilo, se você não está fazendo as coisas que a gente entende, principalmente no Brasil, que são coisas básicas a serem feitas. Então, as ISOs eu entendo que tem que olhar, né, quando a gente falava de qualidade lá atrás, né? Então são temas que a gente tem a área de SSMA, a área de compliance da nossa empresa está olhando para isso e a gente garante. E agora a gente está falando de uma outra discussão, né? São temas que a gente sabe que vão ser relevantes para a sobrevivência dos nossos negócios. Ninguém está obrigando ainda. Então, assim, no caso das emissões, a gente está ouvindo e está vendo movimentação para a regulamentação desse mercado no Brasil. Na Europa já começou com mais velocidade. Então, quando isso for definido, quem já começou a olhar lá atrás já vai estar com alguns passos na frente, vai estar liderando, porque não são processos fáceis de fazer da noite para o dia, né? A empresa precisa se movimentar bastante. Então, acho que é um pouco disso, né? A empresa entender o que é o padrão que ela tem que cumprir, o que é compliance e o que ela quer fazer a mais para entregar, para gerar valor e ter impacto para a sociedade, para todos os públicos com os quais ela se relaciona. Isso. Acho, só para complementar, como que a gente enxerga isso lá? Para nós, as normas elas têm que ser mais uma consequência do que um ponto de partida, né? Então, todas as nossas certificações, e até eu montei um pouquinho lá a questão da qualidade, segurança e tudo mais, ele foi fazendo com que a empresa se preparasse para isso, e as certificações vêm de maneira automática. Então, a gente tem 9.000, tem SASMAC, tem a 39.001, estamos agora no cheque da 14, olhando se o que a gente faz socialmente já é o suficiente para 18, na parte de tecnologia e segurança da informação, tem uma norma que eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas também já está no check, né? Então, as normas são fundamentais, mas mais do que o certificado, o conceito e a vontade de fazer isso acontecer, né? Então, para nós é isso. Como que tá? Quais são as melhores práticas aqui? Porque também é diferente, né? Vamos pegar um exemplo aqui do meu lado, né? Eu tive por prazer de ouvir o CFO da Movida contando o histórico deles, as emissões e tudo que isso foi feito, é sensacional, mas eu não consigo fazer isso hoje no tamanho que eu sou, né? Então, a gente pega isso aqui, divide pelo nosso tamanho, e aplica e usa isso como alavancagem para crescer de uma maneira sustentável. Então, acho que são extremamente importantes, mas mais do que o certificado que eu brigo lá internamente, é que o certificado seja uma consequência, né? Que um dia que se eu virar amanhã e falar assim, amanhã a gente vai certificar aqui, eu marquei uma inspeção surpresa de ISO 14000, o meu time tem que estar preparado para receber, responder e passar por esse processo. Eu vou na mesma linha do André. Na verdade, como o tempo era curto, eu tinha mais 2 lâminas, que seria uma mostrando as certificações. Tá? Então, temos alguns serviços até um pouco diferenciados. Eu acho que cada segmento exige de uma coisa ou outra. Mas a certificação, concordo com o André, que é o passo só apenas uma formalização para que isso torne a público nas normas normais. A gente já estamos com todo o escopo sendo medido, com engenheiros ambientais próprios na empresa, com as medições, inclusive, no GHG Protocol, que é o que a gente traz de contrapartida para os clientes, para realmente ser um negócio sério, né? Que vimos já com experiência até clientes de renome, coisa que
nos usaram como um pilar de tirar uma fotinho lá, e é realmente um greenwashing, né? Então, a gente está levando muito a sério isso, porque se nós que estamos investindo tanto para uma empresa do nosso porte, não levar todo esse valor do negócio a sério, nós colheremos maus frutos lá na frente, né? Renato Simenauer, eu represento o Sindipeças, a Fiesp, Departamento de Desenvolvimento Sustentável, e a Fundação IOSP, que é ao lado social da IOSP Maxion. Tem uma pergunta, André, uma dúvida. Eu vi teu slide, achei interessante, porque nós estamos trabalhando muito na descarbonização. Quando a gente olhou teu slide, eu entendi que você colocou uma redução de 200 toneladas de metros cúbicos de emissões, em cima dos 30 cavalos, numa pergunta primeira. Segunda, significa que é 6,7 por cavalo, quer dizer, é para ter uma ideia de matemática de quanto cada caminhão está economizando de emissões. E o custo-benefício, ou seja, você teve retorno desse investimento, você teve que aumentar o preço do frete, você teve que diminuir. Qual foi a operação? Essa é uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma para a Patrícia, depois é rápida. Eu vi na sua apresentação que você fala que vocês estão fazendo testes. Eu acho que já existe muita coisa acontecendo. Eu participo de vários eventos e vejo, estamos fazendo teste, estamos fazendo. Não há uma condição de juntar isso tudo numa só linha. Não digo pela Anfávia, onde aqui o Bonini é o vice-presidente, é o responsável, mas que é a montadora, mas de ter já os resultados mais rápidos. Se cada um investir tanto dinheiro para fazer teste, eu acho que ele economizaria se uma associação ou uma organização fizesse para todos o mesmo teste com as montadoras para que houvesse realmente um resultado. Então, para você uma e para você outra, obrigado. Desculpa. Bom, vamos lá. Mencionei ali. Alô? Oi. Oi, estão ouvindo? Então, tá bom. A gente está finalizando o nosso processo de implementação da medição, né, e daí que vem um pouco esses números. De fato, o número que a gente chegou dentro da metodologia oficial e dentro do sistema contratado para isso, em torno de 200 toneladas nos 30 caminhões. Do momento que a gente começou a apurar no começo até agora, né, nesses 1.600.000 quilômetros rodados. Tá? Agora, a conta não é tão simples por caminhão, porque muda muito, né? O critério não é só esse, você tem o peso que o caminhão roda, se ele vai cheio, vazio, enfim. O fato é que a gente fez, durante esse ano de teste, um comparativo entre o caminhão a diesel e o caminhão a gás similares nas mesmas rotas, e estamos chegando nesse número. Né? Tem caminhões que rodam 18.000 quilômetros, tem caminhões que rodam 6.000 quilômetros, então a conta não é exatamente essa, mas é mais ou menos essa linha. E a cada dia que passa, a gente vai ter mais sensibilidade em relação a esse número. Tá? Acho que o mais importante agora, como eu mencionei, é fechar meu primeiro ano de apuração. Né? Eu vou saber onde eu estou, e aí sim eu consigo definir para onde eu vou. Na questão da rentabilidade, deixa eu falar que é outro ponto bem complexo. Né? Eu acho que tem um pouco mais de crença e de aposta, de fato, no futuro. Eu tenho operações hoje que já são rentáveis com o equipamento a gás, que a gente conseguiu construir esse cenário. Tem operações que, se eu pegar só o caminhão a gás, ela não é rentável, mas quando eu olho dentro do cliente, é uma operação rentável. E tem operações com clientes estratégicos para a gente, que eu quero que eles, de fato, se apaixonem por isso e comprem isso. Né? Porque hoje a gente ainda compete com o caminhão a diesel, desculpa. Então, quando eu vou no cliente, ele fala assim, pô, mas no a diesel custa tanto. E a minha aposta é que, em algum momento, ele vai olhar só para os a gás. Aí eu vou estar ali, o Vinícius, a Patrícia, enfim, como isso já acontece no mercado hoje, competindo para quem é o melhor operador a gás ou para quem tem a melhor proposta do caminhão a gás ou elétrico ou qualquer outro combustível que seja. Né? Então, tem, sim, algumas operações já rentáveis. Quanto mais o caminhão produz, obviamente, como a redução está no real por quilômetro, melhor é o resultado, mas tem muita crença, muita aposta, muita vontade de puxar esse tema e fazer acontecer. Muito bom. Eu sou super fã da Fundação IOSP, né, porque o Formária foi o primeiro projeto que eu implantei na minha vida profissional.
Eu tenho muito carinho por vocês todos lá. Em relação aos testes, né, a gente fala testes piloto, né, mas assim, são vários que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente entende, né, tanto é que a gente coloca nessa posição de estamos fazendo testes para tomar as melhores decisões, mas a gente precisa escalar isso. Isso é uma consciência que a gente tem pelo tamanho do grupo, né, e por tudo isso. Só que a gente tem essa cautela, porque a gente sabe que não tem uma solução pronta hoje. Em alguns casos, a gente tem ido com mais velocidade. Por exemplo, no caso da Movida, a gente fez lá a parceria com as montadoras, está eletrificando, está fazendo campanhas para o cliente colocar o etanol. Então, a gente tem mais velocidade. No caso da JSL, por todos esses desafios que foram falados aqui, essa questão de infraestrutura, a gente ainda está muito próximo do cliente, porque o tempo todo, quando a gente fecha um contrato ali, você já consegue fazer uma coisa organizada para X anos, junto com o cliente, entendendo ali que, nesse momento, é capaz que a gente esteja investindo, né, para fazer dar certo. Né? Então, a gente tem um pouco de cautela, por isso que os testes são importantes, para a gente ter argumentos também em todos os aspectos, pensando nos próximos anos. Mas, sim, a gente tem essa consciência, né, de que é só o começo, né, e que a gente precisa cada vez mais acelerar essa agenda. Né? Então, tanto é que a gente mal fala disso, né? A gente não costuma fazer propaganda disso só nesses fóruns menores, porque a gente acha que é pouco perto do que a gente ainda tem potencial de fazer como empresa, como grupo. Excelente. Tem uma pergunta aqui pelo YouTube. Tem mais alguma pergunta aqui? Pode Por ser? favor. Claro. Edson Dalto, BNDES. Parabéns a todos pela excelente painel, boas apresentações. Né? Eu tinha pensado originalmente me dirigir ao André para tentar entender um pouquinho a experiência da empresa dele, a Morada, né? No que diz respeito ao uso tanto do GNC quanto do GNL. Saber, por exemplo, quando é que você define se você vai utilizar, por exemplo, um caminhão a diesel ou um caminhão a gás? Depende do cliente. Você utiliza isso em rotas definidas ou não necessariamente? Você tem abastecimento na própria garagem? Eventualmente, você tem a solução de abastecer no CD do cliente? Conhecer um pouco mais a operação em si do uso tanto do GNC quanto do GNL. Vamos lá. Hoje, a operação é muito por projeto. Né? Então, a gente tem que analisar rota a rota, como o Vinícius falou, né? Senão você corre o risco de mandar o teu caminhão para um lugar e ele ficar parado lá por falta de abastecimento. O GNL, né? O GNC vem crescendo, já tinha nos veículos e agora para os caminhões, e isso está incentivando com que a estrutura vá crescendo. Né? Então, você já tem algumas até redes de postos conhecidas, adaptando a estrutura para isso. Então, é o mais fácil e eu acho que é o que vai crescer com mais facilidade. O GNL ele não é o estado padrão do produto, né, como a gente tem aqui. Então, esse processo de transformar, até um dos pontos que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes de começar a sessão, ainda é caro. A grande vantagem é que, com isso, você consegue comprimir 600 vezes, isso te dá uma capacidade de transporte muito maior e, consequentemente, você pode levar para mais longe esse produto. Né? Mas o fato é que o abastecimento hoje é super restrito e a nossa decisão de apostar no GNL, mais uma vez, uma aposta, é porque hoje eu transporto o GNL para um cliente. Então, eu já tinha a rede montada de abastecimento, abasteço hoje dentro da minha garagem, numa rota definida, dedicada, esses caminhões ficam sempre indo de A para B, né? Isso permite com que eu opere no GNL. Né? O segredo agora, o desafio agora é como aumenta isso. Né? Na mesma linha, no GNC, a gente está na fase final aqui de uma parceria com a distribuidora de gás para implementar dentro da nossa garagem. Né? Acho também um projeto, se não é pioneiro, é um dos primeiros a fazer isso, porque traz essa estabilidade para a nossa operação, traz uma redução financeira na molécula, né? Eu consigo colocar uma estrutura adequada já para o caminhão, com mais velocidade, com efeito. Né? Para você ter uma ideia, hoje, às vezes, eu levo 40, 45 minutos para abastecer um caminhão, e se a gente tiver a estrutura adequada, eu vou levar o tempo do diesel, né? 10 a 15 minutos. Para um caminhão que roda 24 horas, precisa abastecer 3 vezes no circuito, você sai de 2 horas e meia para 20 minutos, meia hora de abastecimento. Né? Então, ainda tem muita coisa para acontecer, para ganhar. Eu acho que, como eu falei, há um ano atrás, o cenário era completamente diferente. Muita satisfação de ver que, de alguma maneira, a gente está contribuindo para divulgar isso e o mercado está enxergando e vai crescendo. E essa é a nossa aposta para o futuro. Então, hoje, tanto o elétrico quanto o a gás, para nós, Morada,
é um transporte de projeto. A gente pega a rota do cliente, o interesse do cliente, olha a estrutura, vê se tem o posto, se tem a possibilidade de desenvolver a estrutura e vamos seguindo, né? Cada posto novo que abre, a gente está atento porque abre o nosso leque de projetos a ser oferecido aos clientes. Parabéns pela apresentação, Alexandre Gazzi, da Randon. Hoje de manhã, acho que o Wilson tocou rapidamente, vocês tangenciaram o tema aí. Ele tocou em infraestrutura, reclama do governo, né, que nós investimos pouco nas últimas décadas, e é verdade. A minha pergunta vai sobre infraestrutura. Gente, eu vejo não só aqui, em outros lugares, se debate, se fala pouco ou quase nada de infraestrutura. Eu estou falando da malha. Eu não falo em infraestrutura do gás, da eletricidade, não estou falando disso. Tá? Nós podíamos sonhar um pouco mais alto. Né? A gente sabe que tem aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 quilômetros no Brasil, 12% pavimentado, e a metade desse, pavimentação está péssima. Tu falou num pedaço ali, né, Vinícius, de Curitiba. Tu já andou, teus caminhões descem a Rota do Sol para 101 ali? Tá bom. Tá? Vocês conseguem imaginar e dizer para nós, se nós tivéssemos uma infraestrutura mais decente, imaginem que a gente pudesse não ter mais pistas simples nos principais, dupla, tripla, o número de acidentes que ia se diminuir ou evitar, quanto combustível nós ia economizar e a confiabilidade da entrega. Dá para nós sonhar? Porque acho que esse tema de infraestrutura precisa vir na pauta. Parece que nós jogamos a toalha. Parece que, como não é nosso, é do governo, tem dificuldade, a gente jogou a toalha. Né? Eu vejo o trabalho forte da indústria de caminhões, nós de semi-reboques, de ônibus, de automóveis. É como se tivesse uma Ferrari tentando andar numa pista não pavimentada. Falem para nós, se isso fosse possível, quanto melhoraria a vida de vocês? Pergunta aberta, Bonini. Obrigado. O senhor está coberto de razão. Tu imagina um caminhão com cargas muitas vezes perigosas, né? Eu digo que eles passam um espelho do outro a menos de metro. É uma profissão que eu admiro. Tu deu o exemplo da rota que tu circula. Hoje de manhã eu vinha falando do aeroporto até aqui com o taxista, dei o exemplo do então ministro, que concluiu parte da duplicação de Porto Alegre até Pelotas, né? Nosso agro é forte para lá. Hoje, aquela rodovia que antes eu poupo 1 hora de carro. Tu imagina a quantidade de caminhão que trafega para o Porto de Rio Grande e não está toda duplicada ainda. Então, ele conseguiu, com partes da pista dupla, conseguir trazer um grande resultado, onde o governo voltou a investir em infraestrutura. Leia-se Ponte do Guaíba, estou bairrista aqui, tá? Leia-se Ponte do Guaíba, a senhora vem de Santa Maria, me veio o fornecedor concorrente na sexta visitar, ele pegou 3 pedágios de Santa Cruz até Nova Santa Rita, para uma pista simples. Né? Então, sim, eu acho que tem muito, e falando contra as montadoras e contra o meu serviço, eu acho que está muito aquém também em transporte ferroviário, coisa que precisa puxar o Brasil para um lado de eficiência, que a gente possa ser uma potência, assim como está produzindo, conseguir escoar de uma forma mais eficiente. O senhor está coberto de razão, concordo. E eu trabalho com transporte florestal também. Sinceramente, lá no Rio Grande do Sul teve excesso de chuva, eu produzi 40% em um trimestre, por não ter condições de chegar. Atrasou navio de exportação, porque não tinha condição de chegar. Então, no asfalto é uma barbada. Agora, buscar um boi, que nem a gente busca também, buscar um florestal, temos muito a melhorar, com certeza. Acho que esse é um ponto crítico, e nós tentamos participar da maneira que a gente consegue das discussões, mas o que a gente coloca como obrigação é de tentar não danificar a estrutura que já tem. Né? Então,
ao rodar dentro da lei, com o peso, enfim, nas especificações definidas e tudo mais, já é um ponto de contribuição da nossa parte, que está na nossa mão, e a gente vai participar, interferindo da maneira que a gente consegue em qualquer debate que tenha a respeito. Acho que tem um ponto vinculado à estrutura que ninguém fala, que é pior ainda, que é a falta de atratividade da mão de obra para dirigir os caminhões pela falta de segurança das estradas, né? Então, porque hoje você tem um caminhão que custa R$1 milhão, sei lá, enfim, o valor é o de menos aqui, mas tem tecnologia superior a provavelmente o carro de muitos de nós aqui, né? Então, dirigir um caminhão, para quem já teve oportunidade, é uma sensação super confortável e gostosa, digamos. Só que quando você coloca isso numa estrada esburacada, num posto que não tem uma comida decente, que você pode ser assaltado e tudo mais, isso acaba desincentivando a profissão de motorista. Então, parece que não, mas quando a gente fala de estrutura eficiente, a gente está prejudicando o negócio por um outro caminho totalmente diferente, que é a atratividade do negócio. Então, esse ponto é crítico, sim. Entendo que cada um tem aqui. Essa luta é uma luta que tem que ser de várias mãos dadas, né? E não é uma luta que se resolve de um dia para o outro. Esse é o grande ponto. Dá licença, Gustavo, por favor. O nosso parceiro Alexandre Gazi, da Randon, ele esqueceu de falar que nós temos, né, um outro projeto no Instituto, que é o painel Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística, onde debatemos profundamente as questões de infraestrutura também. Esse seminário vai acontecer no final de novembro, é sempre em Brasília que ele acontece, e, de fato, é uma questão muito crítica do Brasil, que, né, estão todos empenhados em... Melhorou muito nos últimos anos, vem melhorando, mas ainda com esse ponto apresentado aí pelo André, que é uma questão muito delicada, né? A atração de novos trabalhadores para o setor, né? Mas, então, podem participar do painel para colaborar com essa discussão, todos vocês. Viu? Obrigada. Muito obrigado, Jussara. Estamos caminhando aqui para o final do nosso painel. Vou agora fazer uma pergunta aqui que veio do YouTube. Que é do nosso amigo Fabrício Gaspar, para o Vinícius. Boa tarde. Existe algum estudo para uso associado ao hidrogênio, ao gás natural em motores de combustão interna na frota da Reiter? Podemos apoiar o desenvolvimento através do BESC. Isso é isso que ele escreveu. Eu desconheço essa tecnologia, mas... Se o Gustavo desconhece, imagina que vai sobrar para mim. Mas... Dentro da frota da Reiter não existe junto... A câmera está onde para falar com ele? Vai lá? Vai lá. Dentro da frota da Reiter não existe nada direto. A gente conversou já com alguns parceiros que estão procurando trazer a questão do hidrogênio. Acho que é um caminho longo a ser percorrido, é uma tendência, sem dúvida, mas é um caminho longo a ser percorrido. Até onde eu conheço, não tem nada à disposição do mercado nacional ainda. Mas será super bem-vindo se o BESC tem algum ponto para apoiar nisso aí. Eu acho que estamos abertos aí aos novos desafios. Excelente. Pessoal, muito obrigado aqui aos meus amigos, né? Fantástico, né, Jussara? A oportunidade ímpar aqui de compartilhar, de ver na prática o que está sendo aplicado para a jornada da sustentabilidade. Zero greenwashing, né? É sustentabilidade na veia. Então, muito obrigado a todos, obrigado aí pelas perguntas, a quem está nos acompanhando, e um grande abraço a todos. Até mais. Agradecemos aos ilustres participantes da sessão. Muito obrigado a todos pela riqueza aí das apresentações. Gostaríamos de reforçar a todos os participantes que depois queiram acompanhar, inclusive, todos os eventos do Instituto BESC, para se inscreverem no canal do Instituto. Lá temos, inclusive, todos os outros eventos que acontecem aí semanalmente. Por favor, seria importante a participação e a presença de vocês nesse canal do Instituto. Nós faremos agora um breve intervalo
para que possam tomar um café pós-almoço, aí, já que acabamos de retornar. E daqui a pouco a gente volta com a sessão 3, Alternativas Energéticas para Processos Produtivos e de Transporte.